Olá a todos, sou Ismael Nascimento e vamos continuar aí a última aula. Nós paramos no seguinte, né? Como eu expliquei na última aula, cada objeto 3D que você quer que consiga detectar colisões aí um com o outro, precisa ter um script anexado neles. Nesse caso, os nossos dois objetos cubo e esfera estão com o script Fusion, ok? Então nós aqui abrimos ele e vamos ver aqui quais são os métodos que fazem essa detecção de colisão entre um objeto e outro que possuem colliders, ok? Então vamos lá. Tem dois tipos. Vamos primeiro aqui com onTrigger. O que é o onTrigger? onTrigger enter, né? Então onTrigger exit. Vamos aqui colocar onTrigger stay, ok? E vamos aqui voltar para a nossa Unity. Se eu clico ou em cubo ou em esfera, né, seja Box Collider, seja Esfera Collider, veja que eles têm aqui o atributo astrigger. Esse astrigger, o que é que significa, Ismael? Quando você está dando play no seu jogo, se um objeto ele tem um collider e ele é astrigger, esse astrigger aqui ele está desativado, isso indica que quando ele colidir com outro objeto, vou fazer aqui esta ação, né? Vou pegar aqui essa ação, quando ele colide aqui com um outro objeto, na prática esse objeto esfera ele não vai conseguir, né, atravessar o objeto cubo se esse astrigger, né, tiver desativado. Aqui ele vai ultrapassar porque nós não estamos no modo play, certo? Mas se ele estiver com o astrigger marcado, quando ele estiver no play, ele vai poder ultrapassar tranquilamente, certo? Então essa é a diferença de astrigger marcado e astrigger desmarcado, ok? Então vamos voltar aqui para o código. Quando, por exemplo, onTrigger enter, onTrigger exit e onTrigger stay, os nomes são bem sugestivos, né? Quando você, né, um objeto A colide, né, ele entra, no caso, com o objeto B, ele vai acionar uma ação, que essa ação vem para o método chamado onTriggerEnter. Já quando esse objeto, o objeto A que entrou no objeto B, ele sai, né, do objeto B, ele é chamado onTriggerExit. E quando, no caso, o objeto, né, A ele está dentro do objeto B, é onTriggerStay, ok? Então aqui, para este projeto, nós iremos trabalhar com dois, o onTriggerEnter e o onTriggerExit, ok? Basicamente são bem parecidos, né? Essa questão de manipular cada um, você vai ver na prática. E por exemplo, então eu vou apagar o onTriggerStay porque nós só vamos utilizar, né, para saber quando um objeto colidiu com outro e quando um objeto saiu, né, de colidir com outro, certo? Então vou apagar este aqui. Eu vou até colocar aqui, certo? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma demonstração na prática de todos os três aqui. Mas primeiro eu preciso marcar aqui na esfera que ele vai ser trigger, né? Ou seja, que ele vai poder, um outro objeto vai poder entrar dentro dele. A mesma coisa eu vou fazer com o cubo. Vou marcar aqui ele é trigger. Ou seja, um outro objeto, um objeto B, pode entrar dentro do cubo, certo? E aí nós iremos voltar aqui para o script. Eu vou fazer um seguinte debug no nosso console. Então debug.log, debug.log format. Vou fazer o seguinte, né? Vou dizer aqui, ó, vou colocar onTriggerEnter. Quando, né, onTriggerEnter, dois pontos, vou pedir para o objeto que colidiu, o objeto A que colidiu com o B, para ele dizer o nome dele. Por exemplo, sou, e aí eu vou colocar aqui, vou colocar em português mesmo, sou X, vai aparecer o nome do objeto que colidiu com o outro e colidir com, e aí eu vou
colocar para printar o nome, né, que ele colidiu, o outro objeto que ele colidiu. Então eu vou pegar esse parâmetro aqui chamado order, né, e vou colocar aqui, ó, order, né, ponto. Desculpa, eu vou primeiro colocar aqui GameObject, né, que é o objeto que eu estou atualmente, ponto name. Ou seja, o objeto A, que é o objeto que vai colidir com o outro, e eu quero saber qual foi o nome do objeto que ele colidiu. Todas as informações do outro objeto, né, que o meu objeto colidiu, por exemplo, esse aqui que eu estou é o objeto A, e eu colidi com o objeto B. Todas as informações do objeto B eu consigo pegar através do parâmetro order, né? Então, order, né, ponto name, eu quero pegar o nome somente, ponto e vírgula. Mesma coisa eu quero que aconteça com quando ele sair, o objeto A sair dentro do objeto B, certo? Então eu vou só mudar aqui o nome do método. Ó, mudei o nome do método. Eu vou colocar aqui /n. Desculpa, /n aqui, para ele dar uma quebra de linha. Mesma coisa aqui também, /n. Ele vai dar um trog, dois pontos, /n, vai quebrar a linha e exibir o restante do texto embaixo. Beleza, a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa do onTragExit. Quando o objeto A sair do objeto B, que ele entrou, ele vai printar aqui para mim onTragExit, né? Sou x e colidir e sair, né? Vou colocar aqui sair de colidir com o outro nome do objeto, ok? Aqui é a mesma coisa. O onTragStay, toda vez, por exemplo, ó, print, eu vou colocar aqui debug, a mesma coisa. Mesma coisa, eu vou copiar aqui essa linha. Vou copiar essa linha. E vou aqui dar um colar no onTragStay. Vou pedir para ele, né, dizer que que ele está no onTragStay. Olha só, sou x e estou, no caso, né? E estou colidindo com x. Com B, no caso, né? Estou usando o exemplo de A e B. Colidindo. Nossa, meu Deus, colidindo. Eu estou colidindo. Tomara que esteja certo. Vamos lá. Colidindo com o objeto B, que aí vai printar o nome dele, ok? Então vamos ver isso aqui funcionando na prática. Tá carregando, compilando aqui. Uma coisa que eu vou configurar aqui para o meu Vuforia, como eu não quero exibir a câmera, é apenas um teste. Eu vou pedir para ele aqui, não exibir aqui a câmera, ó, Disable Vuforia Engine, beleza. E aqui eu vou colocar bem grande, vou mudar aqui o layout de toda a minha estrutura, layout, esse aqui, que aí nós conseguimos ver melhor o console, e conseguimos, vou até colocar aqui, ó, puxar para cá, aba game, nossa, não tá puxando? Beleza, ó, puxei para cá e eu vou tirar aqui do modo 2D, vou, né, dar 2 cliques para nós conseguirmos ver aqui, ok. Então vamos lá, cada um tem o seu respectivo objeto, todo mundo aqui, né, a esfera e o cubo, eles estão com seus colares, só que falta uma coisa, né? Para acontecer essa colisão tem a ver com o sistema de física da Unity. Então, além de ter um collider, se eu quero de fato detectar física na Unity, cada objeto 3D precisa ter também esse seguinte, né, componente chamado rigBody. Então, cada um precisa ter aqui o seu rigBody, certo? E aí, uma coisa, eu vou dizer que a gravidade não vai afetar, porque se a gravidade afetasse, o objeto cubo e esfera começaria a cair no espaço, no vácuo aí eternamente, quando dessemos o play, tá? Ok, feito isso, eu vou dar um play e vamos ver aqui na prática no console. Eu vou dar um play aqui, beleza, tá no play, até agora ok. Esse aqui é um erro por conta que minha câmera está desabilitada. E aí eu vou fazer aqui que a minha esfera vai entrar dentro do cubo. Então o primeiro print, que é para ser que a esfera entrou, né, dentro do cubo, vai ficar repetindo, né, a cada frame que a esfera está dentro do cubo, e quando a esfera sair do cubo vai printar, né, parar de printar que ele está dentro do cubo e vai printar que ele saiu. Vamos lá ver isso na prática? Vamos aqui arrastar, ó. Beleza, estou arrastando, veja bem. O primeiro aqui, né, foi que a esfera colidiu com o cubo, né? Foi aqui 2 vezes por conta do frame
frame mais rápido no computador. Aí o que é que aconteceu? Ele está printando até agora que, né, se eu coloco aqui em colapse, veja que ele colocou aqui que ele colidiu com o cubo 2 vezes, isso aqui por conta de frame. E aí ele está printando aqui 2 vezes também, né, que ele está dentro da esfera. Agora eu vou tirar aqui, ó, tirei simplesmente a esfera do cubo. Ele me disse, olha, a esfera saiu, né, de colidir com o cubo. Então está funcionando já na prática. E é isso que nós iremos dar continuidade nas próximas aulas, ok?